Olá, sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciste. Eu sou o professor Claudem Araújo, mas podem me chamar e fiquem à vontade de Tio Bolinha. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Lembra que eu falei pra vocês que nós faríamos uma revisão? Na videoaula passada nós falamos sobre o que é a filosofia. Nós vamos continuar nessa unidade, que corresponde à unidade 1 do livro de vocês, que fala sobre o que é a filosofia. Bom, eu falei pra vocês sobre filósofos importantíssimos para a filosofia, como Sócrates, Platão, Aristóteles. No entanto, eu falei um pouco mais sobre Sócrates no vídeo passado. E nessa videoaula eu vou dar protagonismo a um cara muito importante para a filosofia. Sabe de quem eu estou falando? Aristóteles! Meus beberes e pequeninos e adoráveis, Aristóteles ele foi um importante filósofo da Grécia Antiga. A sua influência e as suas ideias foram tão importantes que, inclusive, elas influenciaram as escolas dos tempos posteriores a Aristóteles. O Aristóteles ele se dedicou a estudar os estudos sobre a lógica. Bom, mas vamos lá entender. Tio, afinal de contas, quem foi o Aristóteles? Vamos entender agora a origem desse filósofo. O Aristóteles, ele nasceu em Estagira, que era pertencente aí àquele Império Macedônico, que inclusive a gente já conversou sobre isso em outras videoaulas. Eu espero que vocês tenham entendido sobre. Se não, não tem problema, que depois a gente revisa também. E como eu falei pra vocês na videoaula passada sobre o que é filosofia, ele foi considerado um dos filósofos mais importantes da Grécia Antiga. Só pra lembrar, né? Porque ele foi importante. Se ele foi importante, é preciso destacar, né? Concordam comigo? O fato de Aristóteles ele ter passado um pouco parte da sua vida vivido em Atenas possibilitou para que ele pudesse conhecer um outro carinha, que foi Platão. Esse pensador, inclusive Platão, que foi responsável, sabe, por ser um mestre, de certa forma, de Aristóteles. O Aristóteles ele passou a estudar por muito tempo, sabe, sobre os estudos platônicos e mais precisamente sobre as ideias socráticas. Lembra de Sócrates? Eu falei pra vocês que o cara era importante, que ele tinha moral. Pois é. O Sócrates, como eu costumo falar pra vocês, ele era uma espécie de blogueirinho daquela época. Sócrates influenciou tanto os pensadores daquele período quanto os pensadores de períodos posteriores. E ele é objeto de reflexão e de estudo até nos dias atuais. Enfim, mas voltando a falar de Aristóteles, Aristóteles estudou também um pouco sobre a ética. Olha só, se vocês quiserem estudar sobre ética e moral, tem um vídeo dedicado exclusivamente a esse assunto aqui no canal oficial da escola. Fica como sugestão. Mas voltando a falar sobre Aristóteles, ele se dedicou a estudar não só a ética, mas como as ciências da natureza. Ele se dedicou também a estudar sobre a política. Vocês gostam de falar sobre política? Bom, respondam em casa. Vou deixar para vocês como reflexão. Apesar de Platão ele ser o mestre de Aristóteles, vale a gente levar em conta que durante muito tempo o Aristóteles ele se distanciou de certa forma de alguns pensamentos platônicos. Vou explicar para vocês resumidamente por quê. Porque enquanto Platão ele considerava o conhecimento obtido através da verdade, por meio das essências puras. Ou seja, resumidamente falando, para não falar palavras difíceis, né? Porque às vezes a gente fala e nem mesmo a gente entende. Resumidamente falando, meus amores, era sobre um conhecimento intelectual. Bom, mas enquanto Platão resolveu estudar sobre isso, o Aristóteles já considerava e passava a considerar e dar contribuições em outro aspecto. Que essa validade intelectual, ela se dava por meio de outro conhecimento, que era o empírico. Bom, mas agora nós vamos falar sobre uma das principais ideias de Aristóteles, porque afinal de contas é sobre o que esse lindo vídeo maravilhoso se trata. Vejamos só algumas das principais ideias desse grande filósofo que deixou um legado até os dias de hoje. Como, por exemplo, a democracia. Eu tenho certeza que em algum momento vocês já ouviram falar sobre esse termo, seja na TV, na mídia, nas redes sociais ou em casa. Já ouviram falar sobre a democracia? Pois bem, Aristóteles ele se propôs a estudar sobre isso. Ao contrário de Platão, que era um crítico do sistema político democrático, o Aristóteles ele já defendeu que a forma melhor de se governar era a forma democraticamente falando. Um nome difícil, né, minha gente? Ou seja, para Aristóteles, essa era a forma mais justa de se governar. Ele tem suas razões para isso. Outro campo que esse filósofo também se propôs a estudar, meus amores e pequeninos e adoráveis, foi sobre a sistematização. Outro nome difícil e complicado.
Mas vamos entender ele agora. Antes, os estudos, eles não eram classificados numa ordem. Os conhecimentos, eles não tinham, sabe, uma ordem. Antes, não eram comuns a classificação de alguns conhecimentos, sabe? Então, Aristóteles, ele afirmou que precisava de uma separação desses conhecimentos. Vejam só, ele separou então esses conhecimentos da seguinte forma, para ficar mais fácil, para todo mundo entender. Todo mundo que está em casa vai entender. Até o papai e a mamãe, se vocês mostrarem para eles também. Ele separou esses conhecimentos como a lógica, a ética, a política, a física, a estética, a metafísica. Ai, é tanta coisa, né? Sim. Muita. Esse cara foi muito importante. Olha só, quando eu falo sobre um filósofo, eu costumo tratar eles como figuras importantíssimas e fazer uma relação com o tempo presente que nós vivemos. Quando nós damos destaque a alguém que é muito famoso na mídia, né? Nós chamamos aí de cantores, de atrizes, de blogueiros ou digitais influencers. Esse cara, Aristóteles, ele era uma espécie dessas pessoas famosinhas daquele período em que ele viveu. Mas olha, eu falei pra vocês sobre ética. Eu disse que tem um vídeo aqui, inclusive, para vocês estudarem sobre ética. Mas vamos entender um pouco sobre a ética na perspectiva de Aristóteles. Eu já expliquei para vocês que perspectiva é o quê? Olhares diferentes. Então, quando eu falar que Aristóteles estudou a ética segundo alguma perspectiva, eu vou falar que ele estudou a ética segundo o seu olhar. Ele falava, por exemplo, que a ética, ela era uma entidade equivalente à consciência, que ela tinha uma espécie de voz, sabe? Que guia o nosso pensamento e as nossas ações também. Para o Aristóteles, essa ética, ela deveria ser guiada pela prudência. Ô tio, calma lá. Para de falar palavras difíceis. Já falou palavras difíceis demais. Tá bom, pois vou falar para vocês a palavra prudência e sobre o seu significado também. Se nós formos buscar dentro do dicionário, a palavra prudência, ela tá ligada ao quê? Cautela. Ela tá ligada à precaução. Ela tá ligada à calma, cuidado. Entenderam? Então vejam só. Resumidamente falando, se ele falou que se tratava de prudência com relação a esses conhecimentos éticos, logo ele queria dizer que precisava de uma calma, de uma precaução, de uns cuidados mais específicos sobre esse assunto. O cara era cuidadoso, né? Vocês também são cuidadosos com os pensamentos de vocês? Refletir em casa, viu? Eu falei pra vocês sobre o empirismo e que ele passou a fundamentar essas ideias aí empíricas. Mas afinal de contas, o que isso quer dizer, tio? Segundo o filósofo Aristóteles, essas ideias estavam divididas em dois campos. Um deles era o intelecto e o outro era o sentido do corpo. Ô professor, explica melhor isso. Que ele conseguia se estabelecer através da visão, quando vimos, quando ouvimos, quando sentimos, quando tocamos, quando falamos. Enfim, acho que vocês já entenderam, né? Eu espero que sim, senão eu vou ficar triste. Uma das suas principais obras, meus queridos, é o Tratado Metafísico, Tratados da Física, Tratados da Biologia, Tratados da Escrita, mais precisamente sobre a poesia, tratados também aí da antropologia, enfim. Mas para finalizar esse vídeo, eu quero finalizar ele de uma forma bonita. Então eu vou finalizar ele com uma das frases de Aristóteles. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa tudo o que diz. Fiquei reflexivo agora. Acredito que vocês também devam ter ficado reflexivos aí. Pensem sobre isso e tenham suas reflexões baseadas nessa frase. E era isso. Essa é um pouco da história de Aristóteles e esse é um pouco dos caminhos que Aristóteles percorreu. Ele deixou muitos legados pra gente até os dias de hoje. E sua história é muito importante. Isso é só um resumo. A gente tem muito mais coisa pra ver sobre Aristóteles ainda na frente. Mas o que eu queria pra falar pra vocês hoje era só até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, tá bom? Comentem, que é importante. Se inscrevam no canal da escola e compartilhem com os amigos de vocês. O tio Bolinha fica muito grato dessa aula maravilhosa sobre Aristóteles. Beijo, beijo. Beijo, 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 beijo. Beijinho, beijão. E até o próximo.